boa noite. Hoje está-me a apetecer a falar de um tema que não se pode falar, pelo menos nos modos em que eu acredito. Para explicar aí ao pessoal a minha perspectiva. Boa noite. Vamos lá ver se juntamos aqui um quórum bom. Estar a gastar o latim para nada. Vamos ver se a gente fala de coisas como deve ser hoje. Não é? Pois é. Queria dar-vos a minha perspectiva global do que se está a passar, que é ridiculamente absurda. Sou um gajo muito estúpido, já sabem. Mas eu prefiro ser estúpido com resultados do que sapiente e sem saber o que fazer. Qual a consequência de não acabar o 12º? Neste momento é grave, porque 12º é escolaridade mínima obrigatória, no meu tempo é que não. O resto, mas basta quereres, acabas sempre, mais aqui, mais ali, mais à noite, menos à noite, mais estudo, menos estudo, eles arranjam maneira de te aprovarem. Bem, hoje queria falar e explicar qual é a minha interpretação e a necessidade de uma pandemia para a economia se salvar. Portanto, se calhar desta não estavam à espera, não é? Hoje eu vou dar a minha teoria da necessidade da pandemia para a economia se salvar. Que é um erro, não é mesmo? Não se vai salvar assim, vai-se apenas adiar o desastre. Estão curiosos por saber? Eu vou explicar, sim. Deixa só juntar mais um bocadinho de quórum. Senão começa a gastar o latim e depois anda o pessoal a entrar a perguntar: e estão a falar do quê? E esta parte assim? Já disse 30 vezes. Vamos ver se juntamos pelo menos 50 pessoas. Partilhem em live ou assim. Que eu vou dizer qual a necessidade ou o que é que serve, na minha opinião, o que é que serve a pandemia para estimular a economia. Quando chegarmos aos 50 eu começo a explicar todo o contexto da minha opinião. É apenas uma opinião. Mas vocês depois pensam por vocês. Olá, boa noite. Então, eu vou explicar a mais-valia da pandemia na economia global. E para isso vou explicar como é que foi criada a economia, como é que foi criada a moeda, a parte até onde nos explicaram e a parte que não nos explicaram, mas que é verdade, que aconteceu. Não é por causa dos apoios que um governo recebe. Os apoios que um governo recebe é apenas uma ferramenta, não é uma causa.
Quanto tempo pode durar esta pandemia? Eu acredito que durará pelo menos mais um ano. E que para aí em 2025 vem uma ainda pior. Só na aparência, não se assustem, ninguém vai morrer. A não ser aqueles que já morreriam normalmente. Só na aparência e na veiculação da mensagem. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Dos preços dos combustíveis. É um dos temas que eu vou abordar, sim. Não ouvi falar da Escola 42. Já estamos quase nos 50, para eu começar a dizer. Os pobres estão a ficar mais pobres, sim. Mas não se preocupem que vêm subsídios para toda a gente ficar contente. E dão subsídios e empréstimos a juro bonificado para o pessoal fazer compras. Vem aí. Ora bem, uma vez que já temos mais de 50 pessoas, posso começar a explicar. Espero que tenham alguma paciência e quando pensarem que eu não estou a falar da pandemia, podem crer que estou na mesma. Então vá, começando. Vocês todos lembram-se como é que nos foi ensinado que começou a haver a economia? Como é que nos foi passado que começaram a haver as primeiras transações entre os povos ainda pré-históricos? Portanto, um povo tinha mais de uma coisa, outro povo tinha mais de outra, eles faziam trocas. Mas essas trocas era necessário que a relação fosse direta, que aquela tribo tivesse exatamente aquilo que eu precisava e vice-versa, para a coisa acontecer. Então, para facilitar, foi criada a moeda. A moeda, no fundo, foi um idiota qualquer que se lembrou, se eu, que sou o dono da aldeia, eu que sou o ancião da tribo, eu que sou o chefe da tribo, qualquer coisa, cunhar um símbolo, e precisava-se para isso, as primeiras moedas até foram de resina. Precisava, só que a resina depois não tinha escassez, aparecia em qualquer lado, por isso é que depois se mudou para os metais. Moldar uma coisa para fazer um símbolo ao que era atribuído um valor. Mas essa responsabilidade era do dono da aldeia, o ancião da aldeia, qualquer coisa, que dava o cunho da sua marca à moeda, atribuindo assim um valor. Agora, esse material, como disse, resina e depois materiais preciosos, tinham de ser moldáveis e ter capacidade de se fazer gravações. E assim foi. Agora, vocês imaginam o que é que aconteceria se um ancião de uma aldeia decidisse, em vez de 100 moedas e lançá-las na economia da sua aldeia, decidisse de um momento para o outro imprimir o dobro ou cunhar o dobro das moedas? Imediatamente aquelas que já estavam na economia passavam a valer metade. Okay? Portanto, chama-se esse processo, de uma forma muito simplista, inflação. Claro que a inflação é calculada num apanhado agora muito mais completo, mas a relação direta é mais ou menos isto. Bem, e porquê que eu era um cético em relação à criptomoeda, por exemplo, e deixei de o ser em dezembro? Porque em dezembro eu fiquei a saber que... deixem-me primeiro contar-vos uma parte. Mais tarde, quando as economias foram criadas e as moedas foram criadas de todos os países precisaram criar uma norma para a impressão de moeda. Foi então criada a norma dos materiais preciosos e todas as moedas tinham um fundo fundiciário, ou seja, estavam relacionadas com a quantidade de materiais preciosos que cada país tinha. Só assim podiam imprimir moeda ou cunhar moeda em relação ao ouro que tinham. Houve alguns países que, face à necessidade de não terem ouro, tiveram de
cunhar mais em relação a outros, e daí a inflação e daí a perda de valor de algumas moedas em relação às moedas mais fortes, aqueles que detinham o ouro. Ora bem, foi isto que nos ensinaram basicamente na escola. O que nos disseram é verdade, foi assim que a economia em geral foi criada. O que não nos disseram foi que já não era assim. Ou seja, em 1971, o Nixon desvinculou o dólar ao ouro. Eu nasci em 1971. Eu andei na escola primária, comecei em 76 ou 77. E depois ensinaram-me esta questão das moedas. Mas em nenhuma altura do meu percurso escolar me disseram que o Nixon desvinculou em 1971 o dólar do Nixon, do ouro. Como é que não me ensinaram isso? Porquê que não nos falaram isso? É ridículo. E eu só fiquei a saber isso em dezembro. Quando eu soube isso em dezembro, fez-se luz na minha cabeça, porque eu era até então cético em relação à criptomoeda e depois percebi a pertinência dela. Porque repara, a partir do momento que um presidente dos Estados Unidos desvincula a ligação fundiciária da sua moeda, essa moeda fica única e exclusivamente à mercê do marketing que existe sobre ela. Okay? Ou seja, se a moeda não tem ligação ao que lhe atribui valor, a única coisa que lhe atribui valor é a necessidade dela e a percepção da necessidade dela. Não é o que ela compra. É só a ideia do que ela compra. Portanto, não tem fundo fundiciário. Como tal, e a partir desse momento, uma vez que só depende do marketing, da percepção do que ela vale, há que criar uma dinâmica de necessidade da mesma. Bem, não sei se vocês sabem, o negócio que mais movimenta dinheiro no mundo, agora não sei se isso já mudou, temos de estar à espera dos novos números, mas era o mercado bélico. Portanto, o negócio que mais movimenta dinheiro no mundo é um negócio legítimo, que é o mercado de armas. E por aí já nos ajuda a compreender porque é que há tantos conflitos em termos... Houve, agora por acaso até nem há muitos. Tantos conflitos por esse mundo fora, de maneira a estimular aquela dinâmica comercial de venda de armas. Até a maior parte dos fabricantes estão concentrados nos Estados Unidos, que é fantástico. E os Estados Unidos são os polícias, entre aspas, do mundo, também é fantástico, não é? Portanto, são eles que dizem quando um país está a prevaricar, quando tem armas químicas, quando agride os direitos comuns da sociedade. Mas se nós fizermos uma análise sobre isso, depois vemos que armas químicas se calhar nem havia. Atrocidades à sociedade, aos direitos comuns do cidadão, há em tantos países onde eles não fazem intervenção, fazem só em alguns. Portanto, as razões anunciadas também não serão as completas. Portanto, a primeira parte está explicada no que é a dinamização do movimento do dinheiro, do dólar, para que ele ganhe valor ao longo do tempo. Também os combustíveis, claro. Também os combustíveis é preciso que haja uma oscilação e uma transferência de valor pago em dólar aos mercados onde existem as fontes, mas são muitos, está disperso, esse mercado está disperso, na Ásia, é no norte da Europa, é também em todo o continente americano, portanto, aí está disperso. Agora, o que a mim me foi o mind changer, quando eu soube da desvinculação do dólar ao ouro,
E a pertinência da cripto é que a cripto tem um fundo fundiciário, que é a sua própria capacidade de mineração. Ou seja, está à mercê da capacidade de mineração. Não é como o dólar ou como o euro, em que as autoridades que podem decidir sobre a impressão de mais moeda, pura e simplesmente decidem imprimir e meter na economia. Mas meter na economia não é só imprimir e meter, dar, não. Há que criar uma necessidade. E há um dado, que alguns de vocês já sabem, os que não sabem eu vou dizer. No último ano foi impressa tanta moeda, dólar, como nos últimos 10. Okay? Só que isto não tem valor caso não seja necessário. E então o que era bastante vantajoso ser necessário é que haja uma contração da economia para o povo consumidor precisar do dinheiro. Ele precisando do dinheiro, o dinheiro torna-se necessário e então tem a sua dinâmica, é-lhe atribuído valor, o dinheiro ganha valor. Exemplo disto vocês veem na última década. Ainda para mais, estamos num país que está sempre em déficit. Não sei se vocês sabem, déficit é dívida. Ou seja, ainda dizem que é muito bom, o déficit baixou. Yeah, é bom. Mas estar sempre em déficit, imaginem uma empresa desde o início da sua existência. A República Portuguesa é ainda recente, né? Existe no novo regime democrático desde 74. E eu não tenho memória de um ano que não se tenha estado em déficit. Quem tem empresas e trabalha por conta própria sabe que se tiver mais de 5 anos sempre a dar prejuízo, vai fechar. Não é... E um país sempre a dar prejuízo, o que é que acontece? Não vai fechar, os países não fecham. Cobra-se mais ao povo. Levanta-se os impostos e por aí fora. E esta questão da criptomoeda vem-me fazer sentido a partir de dezembro, quando eu tenho esta notícia do desvincular do fundo fiduciário do dólar. Porquê? Porque a criptomoeda tem uma necessidade de mineração que acaba por si, pela sua capacidade de computação, pelo número de meios, pela energia que gasta, tem por aí só um autorregulador. Não há como viciar. Daí que a economia, na sua verdade, na sua essência, precisa de algo assim. Algo que seja controlável. A moeda física é controlada por pessoas. Por mais que digam a entidade, é o Banco Central, é o fomento não sei dos quê. No limite é sempre pessoas. Não é uma capacidade de computação. É só uma capacidade de decisão. E por isso é que ganha pertinência a partir daí. Porque a economia, no seu limite, vai precisar de algo com que possamos confiar. Porque não podemos confiar mais no dinheiro físico. Portanto, há bocado estavas a falar dos empréstimos, uma coisa que vocês analisem. Vocês não acham estranho alguns países, Portugal inclusive aconteceu isso, ir para os mercados, e quando se diz o país vai para os mercados, é o país vai pedir dinheiro emprestado. O Portugal conseguir dinheiro emprestado com juros negativos, ou seja, os superbancos emprestam dinheiro a Portugal, imagina, $1 milhão, e consentindo que a Portugal paga apenas $995 mil. Porquê que acham que isto acontece? Porque é necessário manter a dinâmica de um país vivo. Ainda para mais um país como Portugal, em que o governo levanta os impostos e toda a gente continua tranquila, não há manifestações e por aí fora. Mas porquê? Ora, não? Então, mas porquê que há excesso de liquidez? Estás a perceber?
A questão é essa. Ou seja, há excesso de dinheiro para emprestar porque há excesso de impressão de moeda. Mas pronto, eu não estava à espera de ter a concordância de toda a gente. Eu já estou habituado a isso, é normal. É só a minha opinião, vocês terão a vossa. O que eu vos digo é o seguinte, vocês conhecendo e tendo essa análise, eu pergunto-vos, estão a fazer investimentos nesse sentido? Com essa consciência? Então devem estar a comprar dólar e euros versus dólares, iemens, devem estar a carregar-se disso, não é? Pronto. Porque se é assim é fácil. Bem, agora porquê desta pandemia? Se nós criarmos uma pressão sobre a economia a nível mundial, facilmente conseguimos escoar a tal liquidez que os superbancos, que os que imprimem moeda, têm. Fazendo-o até com esta máscara de ajuda, a tal bazuca que vem aí, é uma ajuda em forma de subsídio para os coitadinhos, em forma de empréstimo para os que empreendem, para os que têm hipotecas, vão poder fazer re-hipotecas, vão poder fazer novas moratórias, não se preocupem, porque eles vão emprestar mais dinheiro com juros muito bonificados, até com juros, se calhar, de 0,5%, devemos chegar aí. Porquê? Porque é preciso estar sempre a alimentar a economia com uma necessidade de uma moeda, porque a moeda está a ser impressa. E porquê que a moeda está a ser impressa? Porque os governantes são sempre a prazo. E como os governantes estão no cargo a prazo, também não querem ficar mal na fotografia. E então mandam imprimir para injetar e toda a gente fica contente. Yeah. Quando comecei na indústria, tinhas conhecimento ou foste adquirindo até o que sabes hoje? Não, essa pergunta não foi para mim, né? Então, olha, quando eu entrei na compra de ativos e valores, eu sempre pensei que a economia funcionava de uma maneira e agora penso que funciona de outra. Felizmente, entrei cedo na compra de ativos e valores, porque é a única forma de uma pessoa ganhar alguma proeficiência financeira. Bem, há dúvidas? Injetar na economia não é mau, mas se for bem aplicada. Claro, lá está. Há que criar... Agora é bem, se tivermos uma pandemia à pressão, então é preciso aplicar aonde? Para as pessoas viverem. É bem. Para os negócios reabrirem. Boa. Para as infraestruturas serem construídas, aquelas que ficaram por construir durante o tempo da pandemia. Ótimo. Toda a gente vai ficar ouro sobre azul. Venha de lá então o dinheiro, porque isto são tudo boas razões. Mas isto vai levar-nos a uma grande crise, pois vai. Porquê? Por mais que camuflem, por mais que não cumpram com os princípios de uma economia assente em bases já testadas que os grandes matemáticos pensaram e aferiram, que era, princípio base, ter um fundo fundicidário, uma vez que já não tem, ela está condenada neste modelo. Como ela está condenada neste modelo, temos de nos salvaguardar com outro modelo alternativo. Mais barato, sem controle daqueles... Por exemplo, eu na minha empresa, às vezes tenho de fazer pagamentos de faturas que são acima de 30 mil euros.
eu não posso fazer uma transferência acima de 30 mil euros. Dizem eles que é por razões de segurança. Então o que é que eu faço? Por exemplo, se tenho uma fatura de 50 mil euros para pagar, faço uma de 30 mil e no dia a seguir vou fazer outra. É estúpido, porque o dinheiro é meu, foi a minha empresa que trabalhou, foram os clientes que pagaram, o dinheiro está lá. Isto é só um exemplo. E eles dizem que é razões de segurança. Eu não quero a segurança. Eu não quero a segurança que eles determinam por valor. Eu quero segurança nos mecanismos deles, normais. Então, quer dizer, roubarem-me 31 mil euros não pode ser, 30 mil já pode. Mas isso é estúpido, não é? Bem, e agora façam perguntas. Olha, pessoal, para fazer perguntas usem o balão, ponto de interrogação, que é mais fácil para mim seguir lá. Yeah? Qual o teu livro favorito e porquê? Eu gostei muito, foi para mim um mind changer, O Alquimista, Paulo Coelho, porque deu-me uma consciência muito própria, uma noção de que eu não sou reagente da sociedade, que eu sou agente. Ou seja, nós todos somos agentes da sociedade, não somos reagentes, só somos reagentes na medida que deixamos. Mas tu fores inteligente, consegues ser tu a gerar o que é a tua vida nesta sociedade que nos rodeia, que nos define, que nos formata, que nos condiciona e que nos dá algumas liberdades para usar essa inteligência. O que eu sugiro para quem tem pouco rendimento? Eu já tive pouco rendimento. É viver de forma minimalista mesmo, reduzires tudo, reduzires o custo de como vives ao máximo e o que daí advém, o que é extra e que tu podes prescindir, investir em ativos. Investir em ativos, no fundo um ativo é algo que te traz dinheiro, tens de perceber nessa dinâmica. Podes começar com apanhar coisas em casa que já não uses e vender e fazeres algum dinheiro. Podes começar a comprar coisas no LX ou fazer ao marketplace do Facebook, a fazer propostas em dumping e depois vender por mais 5 euros, 10 euros, por aí fora. Portanto, e tudo o que é extra, gastas. Investes em ativos. Ouro ainda continua a ser o melhor negócio? Eu sinceramente nunca percebi o negócio do ouro. E eu só invisto nos negócios que eu entendo. Mesmo, por exemplo, nas ações. Eu compro ações só dos setores que eu acredito ou que eu entendo como é que funcionam. Há setores que, pura e simplesmente, eu não invisto. Portanto, para investir é preciso, para responder isso, eu precisava de perceber como é que funciona atualmente o ouro em relação à moeda. Não me parece, em termos de média de custo do dólar, que o ouro seja um mau investimento, mas quando rebentar a bolha, vai-se perguntar, o ouro é preciso para quê? Algum investimento adequado? Há muitos. O melhor que eu te posso dizer é sempre, pensa no que será a sociedade daqui a 10 anos e defines o investimento a fazer. Cura para o cancro existe? Existe cura para alguns cancros já, não sei se sabias, mas isto deve ser uma pergunta daquelas, já que este gajo sabe tudo, aqui vai disto. Excesso de mineração não vai desvalorizar a cripto? Pode acontecer, mas há projetos que são finitos e esses projetos estão sempre assegurados, principalmente
o Bitcoin, que é a mãe de todas, né? É um projeto finito, portanto, isso não é questão. Por outro lado, há a Ethereum, tanto quanto sei, perdoe-me se estou a dizer alguma barbaridade, mas não é finita, mas em cima da tecnologia da Ethereum funcionam os NFTs, portanto, e aí é pertinente ser infinita. Melhor conselho para empresários iniciantes? Bem, melhor conselho é lembra-te que estás num percurso que é duro, ser resiliente, espírito de sacrifício, aguenta a pressão, não ligues ao que te dizem, mas fica muito atento ao que se está a passar. Possível consequência da mineração desregulada. Só desacreditação da criptomoeda. E atenção, desacreditação da criptomoeda só numa perspectiva de noção, de percepção. Porque, independentemente da percepção que há sobre as coisas não deixam de ser o que é. E isso é que é interessante para uma pessoa poder ou não investir. Pelo menos o momento. É o que eu uso. Muitas vezes é o que eu uso no momento de entrada. Eu, quando entro num investimento, muitas vezes eu uso a percepção que há sobre ele. Quando a percepção é negativa, é quando eu compro. Porque as coisas não deixam de ser o que são, independentemente da percepção que há sobre elas. O que eu estou a achar do comportamento das criptos? Está com uma oscilação muito grande. Uma volatilidade de 10 a 20%, às vezes numa semana. É normal. É normal porque há muitas notícias, está na moda falar sobre ela, há muitas notícias aí contraditórias e há muita gente nova a chegar e milhares de investidores que investem em 10 euros, 20 euros e esses todos juntos fazem também tem também o seu impacto nas criptos. E depois países como a China, né, que mandam assim umas bombocas a dizer que é proibido minerar Bitcoin, mas eles próprios têm a cripto deles, né? O que é engraçado. E o pessoal vai todo atrás, a China disse isto, então isto é mau. Não, a China pode dizer o que quiser. Não é o que a China diz, que a China não controla. Lembrem-se, o princípio disto é finanças descentralizadas. DeFi. Se eu ajudo alguém que queira colaborar comigo, eu ajudo tanta gente que quer colaborar comigo e sem colaborar comigo. Eu ajudo. Para seres ajudado por mim, olha, se eu puder, se eu souber, vais à minha bio, clicas no símbolo do Instagram e põe uma questão do que queres saber lá numa mensagem. O que eu acho deste governo? Acho que são uns fantoches, uns palhaços, mas também não se pode exigir muito, porque repara, não é só deste governo, praticamente agora daqui para a frente já são todos, porque são pessoas que chegaram a altos cargos por compadrio, não por competência, por compadrio. Imagina teres uma empresa em que só contratavas amigos, independentemente das suas competências. O que é que ia acontecer? Nada de bom, garanto. Erros comuns em empresas que querem mais clientes. Pois. Em que consiste a mineração da cripto? Como funciona? Eu não sou a pessoa mais técnica para te explicar isto, mas basicamente existe uma necessidade de computação e um mecanismo para o computador ir resolvendo um problema que, quando resolve esse problema, cria então uma chave única e esse passa a ser um token. Basicamente é isto. Vinímia. Portanto, Vinímia falo, mas vocês têm tudo em vinímia.com.
é um negócio do qual eu sou sócio e tem como base encurtar a distância entre o produtor e o consumidor. Imaginem o seguinte, que a aplicação vai fazer várias coisas. A que eu acho mais interessante, eu que sou investidor, é esta. Imagina que tu gostas de um vinho, vamos pôr, sei lá, Quinta do Cabris, dou sempre este exemplo porque é um vinho que eu gosto. Gostas de um vinho que é Quinta do Cabris. Okay? Depois, consomes desse vinho, sabes que consomes 10, 20 garrafas por ano. Okay? Consomes hoje, 2021, e sabes que em 2025 também vais consumir. Imagina que a aplicação te permite que tu reserves e compres as garrafas que tu consomes, ou mais, se quiseres fazer em modo investimento. Imagina que queres comprar 100 garrafas daquilo. Imagina Quinta do Cabris, que é capaz de sair aí a 5 euros, 7, 9 euros. Vamos pôr, pronto, 5 euros. Okay? Preço de prateleira. Se o preço de prateleira foi 5 euros, o preço que saiu do produtor foi para aí 1 ou 2 euros. Okay? Imagina que tu podes comprar ao produtor ao preço de produtor. A produção de 2025. Então compras 100 garrafas, gastas 500 euros e tens 100 garrafas da Quinta do Cabris da produção de 2025. Compras isso como? Através do token Vinímia. Para o produtor é bom, porque já garante que a sua produção de 2025 parte está vendida, porque és tu e mais uns quantos, não é? E recebe antecipadamente. Depois, chega a 2025, tens as garrafas disponíveis para ti. Mas tu dizes, destas 100, só quero receber 10. Okay? E as outras 90, ponho no mercado. A que preço? Ao preço de prateleira. Menos 10, 20%, 30%, tu é que defines. Portanto, as garrafas que tu compraste a 1 ou 2 euros, podes a partir daí vender a 4 ou 5. Estamos a falar de em 3, 4 anos, de uma valorização de 80% a 100%. Não é fixe? Este é o princípio. É bom para o produtor, é bom para ti, porque corta-se todos os intermediários do meio que estão a acrescentar valor ao produto que já é bom, não é? E o produtor é atualmente, repara, uma garrafa que sai a 1 euro, 2 euros, é vendida a 5. Está aqui uma relação de 1, 2 para 5. O produtor que teve o trabalho todo, durante toda uma cultura, é o que recebe menos. Agora fica assegurado. E nós somos o que pagamos mais e somos o que consumimos. O ideal é encurtar esta distância. Mais uma vez, um projeto de descentralização. Investir em bolsa ou cripto? Olha, conselho para iniciado. O ideal é sempre fazeres com o máximo diversificado, com o máximo de diversidade. Eu, neste momento, tenho cerca de 16%, era 10%, mas está a aumentar. Tenho 16% do meu portfólio em cripto e o restante em ações. Mas vai aumentar. Cada vez estou a pôr mais em cripto. Os combustíveis. Ia falar nos combustíveis, mas só numa nota. Já repararam que não há nenhuma notícia do valor dos combustíveis? Nunca tiveram tão altos? E não há nenhuma notícia? Não é importante? É que o que está a passar para mim é tão óbvio que só certifica que as nossas televisões, os nossos noticiários estão vendidos ao governo. Não é falar das notícias, falar nas notícias dos combustíveis, então não falam. Porque parece até que o país está mal. E o país está muito bem. Não faço ideia, não vi o filme. Como é que vai funcionar esses tokens? Na própria aplicação, tu podes comprar esses tokens e usas os tokens para coisas. Nós também vamos estar... Aliás, nós já estamos em pré-sale. Se fores a vinimia.com, tens lá como fazer a pré-sale. Estamos numa exchange que é MetaMask para já. No caso, tens de fazer download da MetaMask e comprar através de lá. Estão lá os passos todos explicados. Mas em breve vamos estar noutras exchanges. Mas agora, para a primeira fase, consegues comprar tokens a 0,25 cêntimos e é uma boa oportunidade.
Exato. Ainda bem. VeChain. É um dos projetos que eu também tenho. Eu tenho no meu portfólio VeChain. É um dos projetos que tem coerência. Mas, sinceramente, eu não sou a melhor pessoa para dizer a parte técnica. Eu vou atrás do pessoal que faz a análise técnica. Eu só compreendo mesmo a pertinência da criptomoeda em geral, dos projetos que têm substância para os mercados futuros. Quanto mais sobe o combustível, mais imposto. Claro. Tem que se ajudar. Está tudo bem, tu, resoluto. Bem, mais coisas, digam lá. Agora isto é aqui umas ferramentas novas. Esta é a minha mão. Espelhar o vidro. O espelho, coisa. Ok. Dá para inverter. Dá para espelhar o vídeo. Bué da ficha, hein? Ora bem. Gosto de fazer o que nos meus tempos livres? Olha, ando BTT, jogo pádel, gosto de ir à praia, piscina, andar de moto, tanta coisa. Como cliente, a viatura que vem a Torres, troca, por favor. Qual é o problema da viatura que vai a Torres? A viatura que vai a Torres não é minha, é do distribuidor. Realmente o carro está marcado, foi um outro que lhe bateu por trás, não sei porque isso ainda não está resolvido. Vou apelar para que resolvam rapidamente. Ora bem, combustível e os produtos geral, muito bem falado. Repara, isto é a prova que a inflação que anunciam é mentira. A inflação que anunciaram até agora é mentira. Eu estimo que a inflação real anda à roda de 20%. Para já, mas daqui a uns anos vai facilmente chegar aos 50%. Okay? Isto é mais uma razão para vocês não terem dinheiro no banco. Não tenham dinheiro no banco. O dinheiro no banco, daqui a pouco tempo, vai valer menos 20%. Menos 30%, 40% e até 50%, onde vai chegar. Invistam o dinheiro em ativos. Vou falar para tratar carro. Olha, estás a ver, olha, aqui o meu clone. Grande festa de TikTokers e não convido. Como é que eu vou convidar se eu não sei quem tu és? Já sei que tu queres ser eu, mas não sei quem tu és. Portanto, não te consigo convidar. Primeiro tens de dizer quem tu és, identificas-te. Vais ao meu Instagram e dizes: olha, eu sou este, o meu número de telemóvel é este e clonei o teu perfil no TikTok. Quando acabar as moratórias, o que achas que vai acontecer? Deve ser o resto da pergunta. Ora, das duas uma. Ou vai acontecer a oportunidade para comprar imóveis, porque as pessoas vão ter de os largar e vão ter de divergir para imóveis mais baratos. Ou o governo vai aparecer como salvador da pátria e vai emprestar mais dinheiro para as pessoas continuarem naquela casa, fazendo um pouco mais de esforço, pressionando mais ainda a sua capacidade de compra, mas eles fornecem o dinheiro para a sua capacidade de compra ficar mais ou menos e aparentemente camuflada. E vão votar neles outra vez. Explica as consequências do excesso de moeda? Fácil. Imagina que todo o dinheiro do mundo está no povo, ok?
e depois o governo decide imprimir tanto quanto o dinheiro que está no povo e joga na economia. O que tu tens passou a valer metade. Basicamente é isto. Quais as melhores moedas e empresas para investir? Olha, não posso dar conselhos financeiros, portanto isto não é um conselho financeiro. Eu posso dizer-te, no entanto, o que eu estou a fazer. É óbvio que não me segues para estás a fazer essa pergunta, porque eu estou sempre a dizer o mesmo. Então vá. O que é que eu estou a comprar? Bitcoin, Ethereum, Cardano, VeChain, Litecoin, XRP. Acho que não me estou a esquecer de nenhuma. Perdoem-me se me esqueci de alguma, mas também não estou a olhar para aquilo e já é tarde. Ações. Tenho vários grupos e setores. Aquelas que eu gosto sempre de investir todos os meses é Micron Technology, STE Microelectronics, Western Digital, Tesla e Seagate. Também gosto muito da Fiverr e Palantir. Esqueci-me da Dodge. Não, a Dodge não é todos os meses. A Dodge é na especulação. O que eu acho da bazuca europeia? Vai ser muito fixe para nós todos ficarmos com mais créditos. Quem precisar pode sempre ficar com créditos ou beneficiar de subsídios, aqueles que andam no mundo dos coitadinhos e que o governo ajuda muito. A Troika já não vem porque sabe que não pagamos a dívida. Não, pelo contrário. A Troika era o melhor que nos podia acontecer. Porque a Troika, quando empresta, vem também regular. Agora, o que vem aí é um dinheiro para nós aqui, o pessoal sabedor que está no nosso governo, o pessoal muito habituado a gastar o dinheiro dos outros, decidir onde é que vai gastar. O ideal para nós era mesmo termos a Troika, porque aí temos uma auditoria constante com regras de onde é que podemos gastar. Que conselhos de negócio darias a um jovem? Conselhos de negócio. Olha, não ouças conselhos de ninguém. É logo a primeira. Acredita no teu poder. Resiliência. Vais precisar de energia, disciplina, foco, resiliência, capacidade de aguentar a pressão, etc, etc. Análise ao futuro do mercado imobiliário. Olha, é um bocadinho difícil, porque reparem, o mercado imobiliário está agora um bocadinho, dizem que está estagnado, eu acho que não, acho que já caiu 5 ou 10%, há a dificuldade em assumir essa queda de 5 a 10%, acho eu, na minha opinião. No entanto, há um número que não bate certo. O déficit está lá em cima e o mercado imobiliário também. Há 10 anos atrás o déficit estava lá em cima e o mercado imobiliário lá em baixo. Isso só por si é estranho. Significa que está mesmo muito inflacionado. Mas lá está, ele mantém-se inflacionado porquê? Porque estão outra vez a fazer empréstimos, a arranjar forma de conseguir emprestar. Enquanto arranjarem formas de conseguir emprestar, e vão arranjar porque há muito dinheiro para emprestar, há dinheiro impresso em prateleiras para os bancos emprestarem por aí fora, agora a nova ordem é emprestar outra vez. É investir em bitcoins ou procurar startups? Ambas. Diversificar o investimento, sempre. Este governo vai cair? Não, eu não acredito que este governo vá cair, porque este governo é um governo central, né? Está ali, toda a gente está a ganhar, toda a gente está contente, toda a gente está com cargos, ali, nós não temos governo, na minha opinião nós temos um parlamento, ok? Em que toda a gente, eles todos ali blá 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 blá, mas depois vão lá ao último andar e todos almoçam juntos e são amicíssimos e está-se bem. E dizem que isso é até cordialidade, mas pronto. Mas não, aquilo é tudo um grupo, está tudo bem, desde que eles tenham o seu trabalho, está tudo fixe. Opinião sobre os PPRs. Eu não gosto dos PPRs, não gosto
que o meu dinheiro esteja em coisas que eu não controlo, porque nunca sei até que ponto vai acontecer um Espírito Santo banco bom, banco mau, uma Caixa Geral de Depósitos da vida, um Monte Pio associação e blá blá blá, percebes? Tipos de negócio para arriscar agora, sei lá. Tens de ver tudo negócios que sejam pertinentes face ao que está aqui. Portanto, a prestação de serviço ao domicílio é uma coisa que está muito em voga, né? Outra coisa, há N atividades que aumentaram com a pandemia e com os confinamentos. Obras de melhoramento em casa. Primeiro é mais fácil fazeres ao contrário, dizer aquilo que tu sabes fazer e que gostas e daí encontrar um negócio para ti. Mas fala comigo no Instagram que a gente troca umas ideias. Não, neste momento não estou a recrutar, mas podes sempre enviar um currículo para mail@centralmensageiro.pt. Cardano já investi, sim, também faz parte do meu portfólio. Dogecoin, olha, é uma meme coin que foi criada para gozar, mas agora pela sua dinâmica e marketing, olha, está a ter o mesmo sucesso em hype, no mesmo modelo que é aplicado ao dólar, falando muito bem dele. Pode ser que venha a ser pertinente pelo seu marketing, pelo seu comum. Como é que defines o teu fundo de emergência? E há várias métricas. Tens de definir aquilo que precisas para ti em relação a um X período de tempo que tu é que defines. Portanto, o fundo de emergência deve ser algo que te garanta fazeres a vida que tu precisas, portanto, comer e o sítio para dormir, durante um período de tempo que tu defines. Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas é assim que tu defines o teu fundo de emergência. É uma questão de critério teu. Estás à vontade. Passa lá na Central Mensageiro quando quiseres. Sempre de manhã. Em Cloud Centers? Não sei o que isso é. Pelo nome parece que é tipo fundos. Coisas assim, eu não invisto em fundos. Shiba Coin é uma Dogecoin, mas ainda fraca. Shiba Coin é mais uma. É uma altcoin que só tem marketing, não tem projeto nenhum associado. Se eu estiver enganado, expliquem-me qual é o projeto que ela serve. Eu não acredito. Agora... mas já houve outras alturas que não acreditei e estava enganado. Eu não acredito na Shiba. Eu não invisto na Shiba. O que achas da agressão do policial ao rapaz? Qual agressão? Não estou a par. A maior percentagem de cripto, onde é que eu tenho? Tenho em Ethereum. Por uma simples razão. NFT. Eu acredito que NFTs será bastante pertinente daqui a uns anos e a tecnologia NFT funciona, na sua grande maioria, na plataforma Ethereum. É por isso. Ora, aí está, óbitos 4-7. A ver, tudo pessoas que não se estava nada à espera que falecessem. Uma delas até tinha agora pedido um crédito bonificado de jovem. A minha empresa só está localizada na tua zona? Não, eu tenho escritório, escritório em Lisboa e Porto. Lisboa é Carnaxide e Porto é mesmo Porto, estamos na Campanhã. E depois tenho pequenos hubs, pequenos armazéns em Leiria, Coimbra, na Guarda e em Albufeira.
acredito, sim, que a Ethereum 2.0 vai dar um hype à moeda. Quais os melhores side hustles para um estudante? Epá, tudo depende de ti e da tua disponibilidade. Mais uma vez, contacta-me no Insta e lá falamos. Que a empresa criava agora? Nem sei, não penso nisso. Vão-me surgindo, olha, estou a criar 2. Não sei se sabes, uma aplicação que vai encurtar a ligação entre o produtor e o consumidor de vinhos, e estou a criar uma barbearia com um conceito mais barbearia, se me faço entender. Já ouvi falar nesse projeto, mas não tenho opinião formada, não estudei. Se eu acho que a Ethereum ainda volta a cair, sei lá. Cair quanto? 1%? 5%? Sim, é normal. Depois sobe 5%, continua a ser normal. A questão é que a longo prazo vai sempre subir mais do que cai. O pessoal que está a ver isto deve estar a pensar, ele está a fazer perguntas a ele mesmo. Não, atentem que aquele nick tem 2 underscores, é a grande diferença. Tem mais um underscore que o meu. Quantos trabalhadores emprego? No quadro são 30 e qualquer coisa, mas ao toda a equipa depois tem uma data de prestadores de serviços que são 80 e qualquer coisa, não sei. Não sei o número exato. Olha aqui esta pergunta. Não sou gay. Não sei qual é a cisma que tem. Parece que é obrigatório hoje em dia um gajo se fala na net é ser gay, não sei. Toda a gente a perguntar és gay. Porra, que estupidez, mano. E se fosse? Qual era o problema, mano? Muda alguma coisa? Onde fica o meu armazém em Leiria? Tens a morada em centralmensageiro.pt. Vai lá ver. Não sei de qual era a morada. Era para me engatar. Talvez, mas olha, não sou. Ai. VeChain é uma das que eu tenho no portfólio. Pessoal, perguntas, ponham num balãozinho, senão não consigo ver. Yeah. Ainda som. Este gajo está mesmo lá. Bem, como é que é? 00:20, não há mais perguntas? Não investem em ETFs. Olha aqui. O que eu acho do Reino Unido remover as restrições todas? Eu acho que sim, que era o caminho. Vocês souberam das... Não sabem, é difícil. Não sei se viram em algum lado, que eles depois também apagam isso de todas as plataformas. Tem havido grandes manifestações no Reino Unido contra as restrições por Covid. Contra os atentados à liberdade que são feitos. Mas manifestações de milhares e milhares de pessoas. Tudo sem máscara, a ostentar cartazes a apelar à liberdade e por aí fora. Aqui é que vocês sabem que saiu, foi aprovada uma lei, passou a estar em vigor a dia 1 de julho, que por uma pessoa estar a escrever alguma coisa contra o governo, ou a dar uma opinião contra o governo, vai um grupo de pessoas, pode ir um grupo de pessoas também determinadas pelo governo, que vai analisar se o que tu disseste é coerente ou é uma calúnia e pode ser multado. E isto num governo socialista. Nós estamos numa ditadura camuflada que se começa a desenhar muito bem. Mas não é surpresa, porque os socialistas sempre foi assim. O que é que eu acho dos gays? Não acho nada. Tenho de achar alguma coisa. São pessoas como os outros. Queres ser piloto de moto? Alguma dica? Sim. Anda de moto o mais possível. Treina. Treina todos os tipos de moto em todos os tipos de piso. Anda, quilómetros.
Como é que eu me sinto como responsável de uma empresa? Olha, com uma grande responsabilidade em cima dos ombros. Mas felizmente já tenho alguma experiência e já lido bem com essa responsabilidade. Se acho que a Dodge vai acabar por ter futuro? Epá, eu começo a suspeitar que sim. Vamos lá ver. Sim, tinham proibido os voos. Que carro comprava para 4 anos? Essa pergunta... Queres saber a opinião por mim? Para 4 anos, eu já tenho o carro que comprava para 4 anos. Ainda faltam mais 2. Eu tenho encomendado agora o Model S Plaid, que, tanto, segundo a Tesla, vai estar para entrega no primeiro quarter, que eles é mais, não é trimestre, eles é quarter, os primeiros 4 meses de 2022. Vamos ver se é verdade ou não. Que project é o Vinimius? Sabes quem é o seu fundador? Sei. O seu fundador é o Otávio, é o _Vino, está aqui no TikTok também, e eu sou um sócio dele. A última coisa que eu quero é que Portugal siga o Reino Unido, porque o Reino Unido é um fantoche para a Europa do que o seu dono manda, que são os Estados Unidos. O tempo excessivo de trabalho prejudica a relação? Depende. Se a pessoa que está ao teu lado não for sensível à necessidade, se não forem dialogando em relação às necessidades de cada um, né? E à compreensão do que cada um precisa para si, para se realizar. Se me acontecer alguma coisa, quem trata da empresa? Os meus empregados. Tudo o que eu faço lá há como substituir. Tudo. Se eu sei que ele já teve um projeto parecido, está bem, mas eu não estava nele. O que achei da Tesla desistir do Play demais? Achei coerente. A diferença entre eles era pouca e pôr uma máquina daquelas, o Play demais, no mundo, para as pessoas que andam aí, não quero fazer mais que ninguém, mas eu fui piloto de motas e piloto de carros. Mas pôr aquela coisa nas mãos de uma pessoa que seja um comum mortal era muito perigoso. Acho que é uma boa ideia andarem para trás nesse aspecto. Quando acho que as criptos vão recuperar? Quando deixarem de estar só na moda, para toda a gente perceber qual a sua pertinência para a sociedade. Porque neste momento as pessoas estão a comprar naquela vou ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Não ganhei. Ganhei. Não ganhei. Ganhei. Está tudo assim. Boa noite, obrigado. Tu também. Obrigado pelo elogio. Se te ajudou, é esse o objetivo. A nível de seguro, o Tesla é muito elevado. Não, por acaso, eu pago exatamente ela por ela, ou até mais barato, do meu carro anterior. Portanto, da Uxin? Mas eu não falei da Uxin. Falei. Quando é que eu falei da Uxin? Recorda-me lá qual é o vídeo. Mas ainda bem que te ajudou. Esta crise durará quantos anos? Já falei há pouco.
Eu não, é só opinativo. Espero mesmo estar enganado. Mas esta crise vai durar mais um ano e vai arrebentar. Depois vem um período em que parece que está tudo bem e vai arrebentar entre 2025 e 2030. Mas rebentar mesmo. XRP, pá, é aquele investimento que estamos sempre à espera do que o SEC irá determinar. Já há pareceres contraditórios em várias vezes, mas há um acordo lá. Consta que há um acordo que a coisa vai passar. Portanto, capaz de ser bom investimento. Eu acredito que sim. Ainda hoje comprei mais. Ok. Mas pronto, desde que estejas com mais valia, isso é que é preciso, tá? Aqui perguntar se já ouvi falar nas ações da AMC. Amigo, eu fiz o post das ações da AMC 2 dias antes lá dos Robinhood terem falado naquilo. Eu vendi isso com muito. Eu vendi isso com lucro e depois o lucro investi e tenho até hoje. Faço-me entender? Boa, Nuno. Mas não vais mais na dúvida, vai na certa. Eu quando digo são opiniões, há sempre risco, né? Mas se acreditas e fizeste bem. Dúvidas haverá sempre, também. Mas o acreditar tem de ser superior à dúvida. E apostar sempre o dinheiro que não se precisa. Pessoal, as perguntas ponham num balão de ponto de interrogação. Senão não consigo seguir o follow-up de todas. Ora, arrebentada a crise em 2025, 2030. Que dimensões, pá. Inflação nos 50%. A cavar-se ainda mais o fosso entre os pobres e os ricos. É o que acontece com a inflação a 50%. Sentes ou achas que vais sentir falta do anonimato? Eu já sinto falta do anonimato. Eu não tenho assim muitos seguidores comparados com outros TikTokers, mas vai a um restaurante, vá a um hotel, vá a qualquer lado, já me identifico. A maior parte já fala comigo e já aconteceu em exemplos. O anonimato é melhor, sem dúvida, mas pronto, era o preço a pagar. Estás a ver? Outro aqui. Não sou gay. O que eu acho da bazuca? Essa pergunta já foi posta aqui hoje e eu já respondi. Acho que não vai ajudar. Acho que vai camuflar a economia mais uma vez, empurrando para a frente o tombo, que assim será maior. Nuno. Mas quem não arrisca não petisca. O que é que eu acho do Presidente da Câmara do Porto? Não acho nada. Não tenho conhecimentos para avaliar o homem. Só sei que é um político, né? E por aí já não acho grande coisa. Para mim, uma pessoa que tem de ir para a política para vencer na vida, já foi o tempo em que nobres e honradas pessoas iam para a política. Agora é compadrio. Compadrio. Depende, é compadrio destes ou daqueles, das fações diferentes. Triste.
Quando volto a jogar no campeonato de futebol de 7, pá, eu não jogo mais. Agora posso é voltar a ter uma equipa lá, não sei. Não está fora de hipótese. Vão ter de aumentar os impostos para pagar a bazuca, claro. Como vais aproveitar a crise para lucrar? Não é como vou aproveitar a crise. Eu não aproveito a crise. Eu aproveito as oportunidades que aparecem na sociedade. Eu aproveito a crise e a não crise também. Agora, como? Já vos disse. Se o dinheiro está a perder valor, porque a inflação é superior àquela que anunciam, se tiveres 1000 euros no banco, acredita que daqui a 5 anos, com o que compras hoje com 1000 euros, daqui a 5 anos vais comprar apenas metade. Faço-me entender? Portanto, não podes ter o dinheiro no banco. Tens de pôr o dinheiro em ações, em cripto ou qualquer coisa. No banco é que não. Porque a inflação que existe está camuflada. Isso é uma forma já de lucrar. Investir. Investir em algo que esteja a crescer. Pá, há muitos setores emergentes. Estamos numa altura onde é fácil olhar. A biotecnologia, a nanotecnologia. Temos N coisas aí a acontecer. Temos os carros elétricos. Toda a gente a avançar para isso. O grupo Volkswagen, General Motors. Pá, o grupo PSA. Está tudo a avançar para isso. Pá, portanto, olha, é fácil. Hoje em dia eu acho que é o mais fácil escolher. Como é viver no Belas Clube de Pampa? Pá, é um espetáculo, adoro estar aqui. Quero ver se nunca tenho de sair daqui, mas vamos lá ver se consigo. A crise é a nível mundial, mas não te preocupes, cada um vai ter a sua bazuca. Nós é que aqui demos este nome à nossa. Cada um vai ter a sua. Há dinheiro para distribuir por toda a gente. Estão sempre a imprimir? Rebentar da crise, refiro-me a Portugal a mais. A mais. Mundial. Inflação mundial. Ele não tem partido, mas tem T compadrio. Sem partido só é mais difícil. Mas não tendo partido, também ganha um pouco mais de respeito da minha parte. não sei quem é o candidato para Torres Vedras. Ou eles escuram isto ou viramos chineses. E se calhar já viramos. Sabes lá... Olha, os portos marítimos em Portugal já são todos chineses. Sabias desta? Se calhar não. Há aqui uma pergunta do meu Benfica. Sei lá, amigo. Pai, a máfia é tão grande no futebol que ele até acha que está bem no cargo, né? Se nós pusermos lá um gajo que não seja mafioso, como é que nos chafamos? A inflação é o maior imposto escondido, tal e qual. Comprar ouro, já puseram aqui esta pergunta. Lion Talk. Lion Talk. Não sei, eu não compreendo isso, mas antes fazia sentido por causa do custo médio do dólar, mas como este está em hiper inflação não denunciada, não vejo qual a mais-valia. O que eu penso da Binance com o que se tem anunciado? Não penso nada. Eu uso a Binance, funciona bem, portanto, o que se tem anunciado não me assusta. Vamos ver. Nova lei da importação, pois, IVA para a carola. Pronto, a EDP já era chinesa, já não é, e não é de agora. Inflação 3,8 no mês de maio, duvido, muito mais, de certeza. Essa é a fofinha.
Qual é a minha opinião acerca da inflação homóloga? Está camufladíssima. Camuflada. Mascarada. O que eu acho das escolas? Achas que vale a pena? Claro que sim. As escolas valem a pena. Para te dar os conhecimentos que tu precisas para aplicar. Agora, não penses é que te garantes por lá. Só e exclusivamente. Que há montes de coisas que a escola não te ensina. Uma coisa que o pessoal da minha geração tinha de fazer muitas vezes era safar-se e ganhar aquele conhecimento de rua, válido a vários níveis. Depois manipulam os números. Não sabias dos portos? Pois. É verdade. O último, acho que era o de Sines, foi vendido ano passado, ou quê? Exame da economia esta sexta. Faz lá o exame de economia o melhor possível. Daqui a 2 anos já nada daquilo é verdade, mas pronto. Meus amigos, vamos fechar, quase 1 da manhã, e então depois falamos noutro dia, ok? Um grande abraço e façam sempre bons investimentos, pensem sempre em fazer o dinheiro que podem prescindir e não fiquem com dinheiro no banco em produtos que eles vos vendam, coisa assim, porque acreditem, a hiperinflação já chegou, está aí camuflada. Okay? Passem a mensagem aos vossos amigos, não fiquem a ver, ok? Então vá, um abraço e falamos em breve, tá? Tchau, tchau.